Olá novamente, oitavo ano. Ok? Vamos dar continuidade agora aos estudos que a gente começou na aula passada, ok? E agora a gente vai ver casos de congruências de triângulos, certo? Existem 4 casos especiais que a gente pode verificar se dois triângulos são congruentes, ok? O que a gente aprendeu até o momento é verificar se todos os lados e todos os ângulos internos de um triângulo são iguais. Se caso isso acontecer, quer dizer que esses dois triângulos são congruentes. Mas precisamos fazer isso todas as vezes? Verificar todas essas 6 informações? Não é bem assim. Existem alguns casos especiais nos quais a gente pode fazer isso mais rápido. O primeiro caso que a gente vai ver se chama caso lado, 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 certo? Abreviando LLL. Ou seja, quando eu pegar dois triângulos e ver que os lados deles são todos iguais, por exemplo, aqui mede 5 centímetros, 6 e 8. Aqui a gente tem um lado de 5 centímetros, que corresponde a este, um de 6, que corresponde a este, e um de 8, que corresponde a este. Nesse caso, esses dois triângulos são ditos congruentes, certo? Se eu for lá e medir o valor deste ângulo, vai dar 40 graus, deste daqui vai dar 80, e este vai dar 60. Depois, aqui embaixo, 80, 60 e 40. Então, só de eu verificar em verde, né, que os lados dos dois triângulos são os mesmos, eu já posso concluir que eles são triângulos congruentes. Não preciso fazer a medição dos ângulos internos. Ah, tudo bem, professor. Essa era fácil. E agora para um caso onde a gente não conhece todos os lados? Sim, existe o caso lado, ângulo, lado, abreviando LAL, no qual a gente só precisa saber que dois lados são iguais e que o ângulo entre esses dois lados conhecidos são os mesmos. Por exemplo, neste caso, a gente desenhou um triângulo de base 6 centímetros, a 60 graus fizemos um dos lados a 5 centímetros, certo? Completamos o nosso triângulo. Embaixo a gente fez a mesma reprodução, só que agora 5 centímetros estão na base. Se eu medir o valor deste lado aqui, eu descubro que vale 5,5 centímetros. E deste daqui também. Então, quer dizer que esses dois triângulos são congruentes. Apesar de cada um estar desenhado numa posição, eles não deixam de ser iguais, certo? Então, para eu concluir se dois triângulos são congruentes, basta que ele tenha dois lados iguais e que o ângulo formado entre esses dois lados conhecidos também seja o mesmo, como neste caso aqui, ok? Se eu ainda quisesse medir todos os ângulos, olha, aqui vai ser 70 graus e aqui vai ser 50. A mesma coisa aqui, ó. Aqui vai ser 50 e aqui vai ser 70. Então, eu sempre posso ficar fazendo essas equivalências, ok? Posso medir tudo para mim ter certeza daquilo que eu estou falando. Por último, a gente tem dois casos que são bem similares, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Ou seja, se a gente tiver um lado igual ao outro, certo? E o ângulo entre esses dois lados forem os mesmos, a gente conclui que eles são congruentes. Ou o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Ou seja, o ângulo que a gente vai ter vai ser o oposto do lado conhecido. Então, se a gente tivesse um triângulo de 6 centímetros de base e os ângulos formados entre esses na base de 6 centímetros forem os mesmos, vão ser dois triângulos congruentes, ok? Aqui eu trouxe apenas para a gente ver, ó, esses dois triângulos. Aqui é 80 graus e aqui vai ser 40 graus. Tudo bem? Medindo aqui os lados, olha, vai dar 3,8 e 5,3. O mesmo aqui. Certo? Tudo em centímetros. Então, esses são os 4 casos de congruências, né? E aqui eu trouxe uma tabelinha que representa eles. O caso lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto, certo? Esses dois são equivalentes, né? Se a gente observar aqui, ó, todos esses triângulos são congruentes, né? E o que a gente observa nesse caso aqui, ó? O ângulo de 80 graus está aqui, ok? Agora, apenas para a gente conhecer, eu vou trazer para a gente um caso em que parece ser congruente, mas não é.
Olha esse caso aqui que interessante. O caso ângulo, 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 certo? Se todos os ângulos internos forem os mesmos, esses dois triângulos são congruentes? Não. É fácil perceber que este triângulo de cima é bem menor que este triângulo, certo? Apenas trazendo para cá as medidas, olha, 3,2 centímetros, 6,8 e 6 centímetros, tudo bem? Para esse triângulo pequeno. Já para o grandão a gente tem 11,2 centímetros, 10 centímetros e 5,5 centímetros. Apesar deles ter os mesmos ângulos internos, certo? 30 e 30, 90 e 90, 60 e 60, eles não são triângulos congruentes, ok? Eles são triângulos semelhantes. E agora um caso que costumo confundir bastante para a gente encerrar. O caso lado, lado, ângulo. Ou seja, eu tenho um lado, o outro lado e um ângulo, certo? Ó, entre esses dois lados eu tenho um ângulo de 30 graus. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Um lado de 6,5 centímetros correspondendo a este. Aí eu viro, aí aqui eu virei, tá vendo? 9 centímetros de lado e 30 graus. E 30 graus. Então dá para perceber facilmente que esses dois triângulos não são congruentes. Apesar deles terem um lado igual, o outro lado igual e o mesmo ângulo, certo? Lado igual e ângulo, eles não são ditos congruentes, porque eles são bem diferentes. O único caso em que isso acontece, como a gente viu, é o caso lado, ângulo, lado, certo? Só voltando aqui para a gente ver, ó, tem que ser um lado, o ângulo tem que ser igual e o lado. Então, olha a diferença deste caso para este. Na ordem a gente tem lado, ângulo, lado. Aqui é lado, lado, ângulo. Então, não podemos confundir, correto? Nesse caso não é congruente e nesse caso aqui sim, ele é congruente. Ok, pessoal? O que a gente tinha para ver é isso, ok? Qualquer coisa é só me procurar. Muito obrigado e bons estudos.